Bom dia, pessoal. Bom dia, Rê. Vou dar só mais um minutinho e já te chamo. Ê, querida. Bom dia, Ju. Bom dia, você tá muito linda. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Você tá me escutando bem? Tá tudo bem? Tá ótimo. Você também me ouve bem? Sim, sim. Bom dia pro Legal. pessoal que tá entrando. Hoje é um tema assim muito especial. Eu acho que foi um tema realmente que eu escolhi um pouquinho assim a dedo e há um tempo atrás, no projeto Travessia, nossa querida Carol, ela teve uma abordagem linda também, falando sobre a questão do enneagrama, apresentando essa questão esse olhar do enneagrama para o relacionamento de pais e filhos. E novamente eu estou trazendo esse tema aqui com a querida Rê, que também já trabalha há algum tempinho aí, alguns anos com o Enneagrama. E ontem, Rê, eu descobri, porque os últimos temas eu trabalhei um pouquinho a questão da liderança. E vi que Sim. você foi líder também há muitos anos atrás, certo? No corporativo também. Então, ontem à noite eu tive uma linda Exatamente. descoberta. Eu falei assim, como o mundo é pequeno. Mas hoje a gente está saindo um pouquinho do tema de liderança, mas quem sabe lá na frente a gente volta a falar, e aí eu te chamo de novo para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu com você, sobre transição de carreira, enfim, seu olhar anterior, olhar agora. Mas hoje a gente vai trazer um pouquinho desse conhecimento sagrado que eu particularmente tanto amo e eu tenho certeza que eu acho que você não é diferente. E esse despertar de consciência para as pessoas. Estou vendo a Paty querida entrando aqui, que também faz um trabalho lindíssimo com crianças. É, esse despertar de consciência que os pais podem ter, né? Usando a ferramenta do Enneagrama. Como o Enneagrama pode vir ajudar no relacionamento no dia a dia, na educação, na criação, no entendimento de como aquela criança funciona, qual a melhor forma de se conectar com ela, qual a melhor forma de entender as necessidades dela, entender as dificuldades dela, entender a jornada dos desafios dela. E como eu falo que assim, há muito tempo atrás eu tinha dificuldade um pouco de conectar com o Enneagrama, porque eu tinha conhecido o Enneagrama no mundo corporativo. E aí, quando eu entrei de uma forma mais profunda no mundo do desenvolvimento humano, eu vi as pessoas que estavam ali estudando o Enneagrama e ficava muito preso na questão só da personalidade, personalidade, personalidade. E aquilo me irritava, porque eu falava assim, gente do céu, mas a vida não é só isso, né? Eu acho que eu acho que a personalidade é um começo. Então, Rê, eu queria muito que você nos dividisse com a gente a sua experiência, eu sei que você também faz atendimentos individuais, como psicanalista, repartisse aqui conosco o que você tem vivido, o que você tem sentido e, logicamente, o que você percebe um antes e um depois pandemia, né? Essa situação de confinamento que as crianças estão passando, que eu falo que eles são grandes heróis, né? Essa questão de o fato deles terem ficado muito, estão muito dentro de casa, o não convívio social, e estão tendo que, os pais que não liberavam muito, estão tendo que liberar um pouquinho mais essa questão das redes sociais, ou WhatsApp, ou encontrar no jogo, enfim, para as crianças se conectarem. Bom dia. Que lindo. Bom dia, Ju, bom dia a todo mundo que está entrando, todo mundo que vai ver essa live posteriormente. Primeiro, assim, né, uma imensa honra e um prazer
né, estar aqui, assim, recebi muito de coração, tem um significado enorme para mim, assim, estar com vocês hoje. E tem uma questão pessoal, assim, que para mim isso traz uma consagração de um período de muito trabalho, né, de muito trabalho pessoal, de ciclos que vêm acontecendo na minha vida. E a gente não vai entrar na questão da transição, mas não deixa de ser uma posição de liderança, essa, né, de nós como enquanto pais, né, enquanto mãe, que foi a maior transição da minha vida, né? E de sair de liderança de pessoas, de gestão de pessoas, para fazer aí, embarcar na liderança mais importante da minha vida, e que é para toda a vida, né? Então, grandes transformações vieram com isso. E o Enneagrama foi e é a ferramenta, assim, que trouxe uma luz imensa para toda essa compreensão. Primeiro, acho que o que é muito importante é isso que você trouxe, assim, desse enneagrama que é falado, das personalidades, no sentido só de ficar focando nisso, para realmente o enneagrama que é profundo, né, do trabalho interno, do trabalho pessoal. Porque o primeiro de tudo nessa jornada, o início, antes de eu ir para a compreensão dos filhos, antes até mesmo, né, de como lidar com cada um, eu tenho uma jornada interna, uma jornada pessoal nos meus próprios desafios, né, que eu preciso percorrer. Eu penso que assim, o Enneagrama tem fases assim, né? A primeira grande fase é aquela do primeiro contato, que traz um esclarecimento imenso, é um grande voilá, né, para um monte de coisas que a gente sentia e que não encontrava compreensão e que não encontrava olhar fora que validasse aquilo, né? Então, muitas vezes no ambiente da nossa casa, da nossa vivência familiar, as pessoas não nos compreendiam muito bem e de repente, quando a gente tem o contato com o Enneagrama, é assim, nossa, né? Quanta coisa passou a fazer sentido a partir disso, assim, né? De se ver, né? E ver por si mesmo, assim, ter essa validação. Depois a gente também começa a compreender as outras pessoas melhor, né? Como se tirasse. Isso é o que eu ouço de todas as pessoas que fazem Enneagrama e que eu valido também a partir de mim, né? Parece que tira assim as vendas e você, nossa, agora eu entendo porque aquela pessoa era assim, era assado, a minha mãe, o meu pai, o meu, né? Tem esse grande, um momento gera um grande entusiasmo e a gente quer sair falando para todo mundo, dizer quanto essa ferramenta é incrível, é maravilhosa. Mas isso é só o começo, porque quando a gente, né, tem esse contato, esse grande esclarecimento é a pontinha para dizer, olha, agora eu entendo um pouco mais do porquê as coisas são, o porquê eu sou como eu sou, mas eu continuo sendo da mesma forma, né? Esse primeiro contato é incrível porque traz já uma coisa de aceitação, que a gente às vezes vai encontrar pela primeira vez. Assim foi comigo. Quando eu tive esse contato com o Enneagrama, uma série de características minhas, de coisas que eu descobri ali, teve um grande movimento de aceitação. E isso por si só já faz um trabalho imenso. É um Mas ainda tem grande, muito mais. é um grande processo, né? E nós, no caso, quando eu comecei a ter mais contato com o Enneagrama, eu já era mãe, né? Então, é aquela história, igual quando a gente começa uma psicanálise, uma terapia, enfim, qualquer processo de desenvolvimento humano, a gente mexe no nosso campo sistêmico. E eu percebi que eu mexi, inclusive, no meu relacionamento mãe e filha. Filho, no caso, né? Que eu tenho um menino. Já aconteceu isso com você também? Totalmente, totalmente, assim, na verdade o meu percurso foi muito intenso, e uma questão de uma reconexão também com a questão do feminino, né? Porque a maternidade mexeu comigo numa profundidade que não tem nem palavras para colocar, né? Imagina eu como um 5, né? Que tem a característica, a personalidade de um 5, me tornando mãe, saindo de uma situação na qual eu tinha total domínio no que eu fazia, né, no mundo corporativo, no mundo da gestão de pessoas e das análises das coisas, eu tinha muito domínio. E aí, de repente, me tornando mãe, eu me deparei pela primeira vez com uma condição de incapacidade. Eu me senti muito incapaz.
e abriu, né, essa dor profunda de não compreender, de não entender o que estava acontecendo, de não conseguir me estruturar para ter uma conexão com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, o meu filho foi o grande portal, né? Eu fui o grande portal dele, mas ele foi o meu grande portal para mergulhar primeiro numa grande dor, numa imensa dor que já estava, mas que estava encoberta por uma situação de estava no trabalho, mais ou menos, né, aquela coisa cômoda de dominar aquilo que se faz, né? Tinha uma dificuldade nas relações, assim, de ter uma dificuldade de se aprofundar na intimidade, mas estava aquela coisa ok. E de repente eu me deparei com essa situação que abriu um abismo, primeiramente, né? E aí eu tive que. Eu falo que a vida traz esses convites. Às vezes são convites e às vezes são convocações. Então, ou você, né, mergulha, ou você se fecha e continua sendo ali mais ou menos como sempre foi. E é uma dádiva imensa quando a gente recebe esses convites ou até mesmo essas convocações para dizer, peraí, por que que tá tão difícil isso aqui? O que que tem para mim nisso? Então eu mergulhei nessa história, né, de sentir, não foi evidentemente fácil, né, mas o que estava acontecendo com tanta dor. Então foi um resgate muito profundo da minha relação com a minha mãe, de uma reconexão com o feminino, né, como um 5, assim, de ter essa característica mais racional, mais analítica, de uma dificuldade de mergulhar nas emoções. E aí foi um caminho e uma jornada lindíssima, né, de conexão com o feminino novamente. Então mexeu absurdamente com a minha relação com a minha mãe, com a minha relação com o meu parceiro, com a minha relação, evidentemente, com o meu filho, que saiu de um lugar de dificuldade de conexão, assim, de uma dor, né, e aos poucos ir se resgatando e reconectando, conectando esse fio, né, para essas novas descobertas que estão acontecendo, continuam acontecendo, mas hoje de um lugar um pouco mais fácil, né, depois de alguns passos dados. Então, isso, né, acho que a vida traz esses convites, essas convocações para a gente, de fato, fazer esses mergulhos mais profundos em nós. Rê, se você me E, permite, e falando um sim, pouquinho claro. disso que você falou, eu já te falei isso pessoalmente, acho que no começo do ano, naquilo que a gente se encontrou, ou algum outro treinamento, porque a gente já se encontrou algumas vezes, graças a Deus, eu fico muito feliz em treinamentos de momentos muito especiais, onde eu e a Rê, a gente estava no mesmo campo sistêmico. E eu falei isso para ela, e eu acho que está vindo forte aqui de novo. Falei assim, gente, uma das pessoas que eu sinto quando a gente está num campo de trabalho que tem um feminino sagrado trabalhado com maestria, se chama Regiane. Eu já te falei isso. Assim, é impressionante a energia que você traz com tanta profundidade, mas ao mesmo tempo com muita luz e muito pé no chão, sabe? Mas é uma energia assim muito, muito pura e muito sagrada. Então assim, você exala isso. Isso sim vem por você, através de você, com você, enfim, mas é de uma forma muito delicada ao mesmo tempo, sabe? É forte, mas delicado. Então, Obrigada, saiba, de novo, esse feedback para você. Eu senti vontade de dividir aqui obrigada. o quão você tem feito, participado, se integrado à sua jornada e o quanto você está resultando. Obrigada. É muito lindo, né? Assim, foi um percurso muito construído a duras penas, no sentido de realmente mergulho em dores profundas, né? E de uma busca dessa coisa que é muito característica, né? De uma curiosidade muito genuína pelo que tem mais, né? Isso é uma coisa muito minha, assim, né? Esse desejo, essa curiosidade pelo entendimento profundo do ser humano, por mergulhar e fazer muitos mergulhos internos e de querer compartilhar isso, né? Essas dádivas. Então, e todo esse trabalho com o Enneagrama, tudo isso que trouxe para mim, que foi, e aí eu digo, né? O Enneagrama e a figura do Nicolai, agora como núcleo da consciência, comecei ainda antes, né? Antes de ser núcleo da consciência, mas que também foi para mim um grande útero,
né? Essa Com mandala certeza. sagrada foi para mim um grande útero de um grande renascimento e de vários renascimentos que aconteceram e que ainda, né, vão acontecer. Então, entrando nessa coisa do grande útero e falando, né, trazendo essa coisa da maternidade, eu tenho uma visão assim da maternidade como assim, sabe, ser solo fértil, ser um espaço potencial para que ser facilitador mesmo, para que aquela sementinha que a gente recebeu se desenvolva. Eu tenho uma visão que é de um teórico da psicanálise, mas que eu gosto muito, que tem uma visão muito humana do desenvolvimento do ser humano, que é o Winnicott. E ele diz que todos nós nascemos com a tendência à integração e que o ambiente precisa se adaptar, né, para nos oferecer esse cuidado e ao mesmo tempo e oferecendo, apresentando esse mundo em pequenas doses para a gente ir se integrando. E que quando esse ambiente consegue se adaptar suficientemente, a gente se desenvolve. Né? Então, é claro que a gente vive, quando a gente vai fazer esse trabalho de autoconhecimento, vendo as falhas que aconteceram, né, durante o nosso percurso e que vai desenvolver aí na nossa personalidade de uma forma mais acentuada ou menos acentuada. E aí o Enneagrama mostra com uma clareza gigante como que nós funcionamos, né? E aí esse trabalho enquanto pais da gente cuidar daquilo que é nosso, né? Fazer esse trabalho mesmo de... Então, assim, quando eu faço os cursos, né, que eu desenvolvi agora na pandemia, inclusive, o curso Mães e Filhos, para trabalhar esse vínculo primordial, porque ele é um vínculo o qual nós vamos carregar a vida inteira, né? Pessoas que tiveram essa experiência mais positiva, de uma mãe mais disponível na medida certa, né? Que o que é disponibilidade? Não é nem sufocar demais e nem faltar demais, essa dança de que só é possível se dançar harmonicamente quando a gente está muito bem, né? Está disponível, está com os centros de inteligência alinhado, que esse é o grande trabalho. Então, assim, se nós tivéssemos com os centros de inteligência alinhado, estaria perfeito, não precisaria nem saber de que tipo, de que coisa, nada, né? Mas o Enneagrama vem trazer essa clareza de, peraí, aonde que está aqui dissociado, desintegrado, desconectado, para poder se resgatar. E as pessoas que têm essa primeira experiência muito positiva vão conseguir nutrir dentro de si uma condição melhor de sabe aquela sensação de estar mais conectada consigo mesmo, de ter pé no chão, né? E as pessoas que não tiveram vão ter mais dificuldade, vão ter que construir isso posteriormente, né? Comigo foi assim, eu precisei construir isso posteriormente, acho que com a maioria é assim, porque é difícil ter essa relação muito saudável. E aí a gente vai, dentro do trabalho de cura, conhecendo e sabendo que assim, nossos pais sempre fizeram, óbvio, que o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham. Mas se a gente souber mais, a gente vai poder fazer melhor. E o Enneagrama é uma ferramenta de uma luz gigantesca, né, para mostrar como que funciona a questão desse desenvolvimento dos centros de inteligência. Tem uma música que chama Alma, eu esqueci agora o nome dele, que é do CD Matriz, que chama, né, que ele fala, né, alma se desenvolve com calma. Respinga num papel, né? Enchendo o mundo de cores, como se fossem flores. Então, a gente vai percebendo, né, que essa alma ela vai se desenvolvendo e com muita calma que precisa ter para ir colhendo esses frutos, para ir se desenvolvendo aos poucos. E que quando a gente está num trabalho automático, né, numa reatividade, a gente vai atropelando tudo isso, perdendo os tempos, os compassos, né? Essa dança vai ficando aí toda, né, toda perturbada e isso gera consequências enormes, né, depois. Então, nos cursos, Ju, é uma coisa linda, assim, quando... E tem os relatos, e a gente tem o relato, assim, sabe, enquanto filhas, contando a nossa experiência com mães de determinados tipos, porque aí você descobre
né? As mães que têm tendências a exagerarem mais nesse cuidado e sufocarem os filhos, as mães que têm tendência a faltarem, a se ausentarem, né? Ou seja, por um isolamento emocional, por todas as características. É lindo você ouvir as pessoas contando e as mães tendo a percepção, talvez pela primeira vez, reconhecendo os seus próprios filhos, sabe? Dizendo, uau, nossa, de repente, sabe, uma mãe 8, acontece muito uma mãe 8 com um filho 4, sabe? E aí percebendo toda essa nuance, como é, né? É um momento lindíssimo, assim, quando a gente entra nesse campo mais do sensível e que amplia essa percepção de falar, nossa, caramba, Sim. como eu não enxergava, né? E Rê, eu não sei E se essa coisa isso. de. Desculpa, continua que depois eu te faço uma Não, pode pergunta. falar. Não, continua, desculpa. Desculpa. Hum. Essa coisa muito de enxergar, às vezes pela primeira vez, de fato enxergar o outro. Porque essa relação é uma relação que traz muitas projeções, né? Nós nos projetamos muitos nos nossos filhos. E seja por culpas exageradas, e a gente deixa de vê-los. Quando a gente está projetando o tempo todo, seja porque a gente está esperando o melhor deles, ou seja porque até tem um comportamento que a gente vê como não saudável nos filhos, ai que culpa, ai isso é meu, o que eu estou fazendo de errado? A gente ainda está deixando de vê-los como um ser humano que está aprendendo a funcionar na sua jornada, aprendendo a como, né, a como lidar com as suas próprias emoções, a como lidar com aquilo tudo, né, com o seu aparato, com o seu funcionamento. E aí é uma coisa muito linda quando a gente consegue tirar essa coisa de ficar o tempo todo se projetando e vê-los por quem eles são, como um indivíduo aprendendo a existir nesse mundo, aprendendo a partir dos seus próprios desafios. Sim. E uma coisa que, assim, quando a gente fica falando de filhos, né? Eu não sei com quantos anos você conseguiu identificar o seu filho, né? Que isso é uma outra pergunta que eu sempre escuto quando eu toco com esse assunto, me vem, mas com quantos anos? Ou normalmente as pessoas assim, mas quando ele já nasce, eu já consigo saber? Eu falei, não, gente, ele não vem no cordão umbilical É. escrito eu sou o tipo tal, certo? Isso é com o tempo. Eu consegui identificar o meu pequeno, ele tinha entre 4 e 5 anos. Caiu uma ficha, eu estava num treinamento, no meu processo de jornada pessoal, mas obviamente com aquela curiosidade, quanto eu queria saber cada vez mais da ferramenta para conseguir entender cada vez mais, para eu conseguir entender e identificar o meu filho, né? Eu falo que são nos pequenos detalhes. E com o tempo, e sempre tomando muito cuidado, de não ficar assim, tenho certeza, aquelas coisas, né, que eu sou mãe, eu tenho certeza que ele é tipo tal, até para não ficar eu taxando, né, e ficar aí, por ser uma mental, e ficar naquilo, né, só aqui no cabeção, diríamos assim. Uhum. E aí onde eu tive a paciência da gente ir nas observações, observando, mas assim, um fato que gritou muito na época, ele estava aprendendo hora. E eu via que ele estava começando, e eu falei assim, mas será que ele está querendo controlar esse tempo ou porque ele está na curiosidade da hora? Entende? Porque tem uma diferença. E com o passar do Uhum. tempo, eu fui observando que ele já tinha aprendido as horas, e já fazia um tempo que ele tinha aprendido as horas, entendido o que é hoje, o que é amanhã, o que é um mês, né, uma noção de tempo, efetivamente. E a criança não pega essa noção de tempo da noite para o dia, requer tempo, né, paciência. E aí, quando eu fui percebendo que estava num certo controle demais, e aquilo me cheirava um oitinho, sabe? E ele adorava um bullyingzinho, amigo, ele tem uma asa 7 super forte. E, enfim, aí com o tempo eu fui entendendo, fui pescando, até que hoje é o meu querido oitinho, né? Então, qual que é a sua visão? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Tem tempo, a partir de quantos anos, né? A personalidade da criança, a psique, ela está se formando até assim, aos 7 anos, né? Eu falo que, assim, não é que só tem até os 7 anos para se formar, mas eu, pelo menos, nos meus estudos, na minha análise pessoal, espiritual, eu acredito que esses 7 anos são bem importantes, né? Ele fala, tem muita coisa bem aberta, diríamos assim,
fisicamente aqui no nosso querido cérebro e espiritualmente. Então, assim, eles estão bem virgens, se a gente pode colocar assim, né? O que você acha sobre isso, Rê? Ju, assim, eu tenho a visão que, e aí é uma visão também do Enneagrama, a questão de que a pessoa ela nasce já com um tipo. E aí, assim, quando a gente está afinado, e essa é uma coisa que os cursos que são, por exemplo, vivenciais, experienciais, que a gente absorve a coisa de corpo inteiro, Na né? Absorve energia. através da energia das células, né? A gente entende como aquela energia funciona, a gente sente, tem a ressonância, a frequência, e aí depois também tem o mental que a gente vai observando. Se nós estivermos, né, quanto mais integrados, porque às vezes essa busca de eu quero saber logo o que é um sintoma nosso, da nossa característica de saber, né, e posicionar e saber como é. Então, quanto mais a gente tiver ancorado em nós, mais a gente acaba tendo essa percepção talvez mais rápido. Eu acredito que tem tipos que são mais fáceis de serem percebidos do que outros, com uma certa antecipação mesmo, né? O meu filho, eu sei, ele é um tipo 7. E eu sei que ele é desde os 3 anos, assim, porque você vai identificando até a questão do corpo, como o corpo funciona, né? Eu chamo ele é um macaquinho, é uma pipoquinha, ele é uma pipoca, né? Ele tá o tempo todo e falando, hoje ele tá com 7 anos, né? Um tipo 7 acabou de fazer 7 anos no último dia 28. E é um pipoquinha, né? E ele fala e ele tá sempre andando junto, mas desde os 3 anos. Desde os 3 anos dá para perceber pela energia dele mesmo, a dificuldade de ser privado, a dificuldade de sair da brincadeira, de entrar num estado assim de frenesi, de quando a brincadeira tá muito, né, gostosa e esquecer da vida ali, esquecer, e para tirar sempre foi muito difícil, né, dele ser privado. E aí depois, e junto com o Enneagrama, a gente vai descobrindo como fazer isso, realmente o quanto dói ali, né, ser privado daquilo que tá gostoso e como que dá para conduzir isso de um processo que seja mais benéfico. Então, acho que essa descoberta vai variar. Acho que tem uns que dá para saber mais fácil. E aí tem uma outra coisa que eu penso sobre isso. A gente descobre o nosso tipo, a gente descobre o tipo, mesmo que eu descubra, né? O tipo, o seu filho é um tipo 7, seu filho é um tipo 8. É claro que tem aquela coisa, né? Que é quando a gente vai para o senso comum, aquela coisa clichê. Poxa, filho não vem com manual. E de repente o Enneagrama é esse grande, vai falar, opa, agora tem manual, né? O Enneagrama é um grande manual do funcionamento do ser humano. Só que se eu fico só nesse manual de maneira superficial, não vai surtir efeito. Se eu ficar muito, né, tem algumas coisas que a gente pode ali dizer, olha, funciona mais ou menos ir por aqui ou por ali, muito num trabalho de centro de inteligência, porque criança o que precisa é trabalhar centro de inteligência, os 3. Né? Precisa ter essa coisa de trabalhar o corpo, da brincadeira, dos esportes, né? De ir para o corpo, precisa ter espaço para trabalhar as emoções, né? Espaço mesmo, espaço para chorar, espaço como trabalhar com essa raiva que é tão fundamental e tão importante para a gente se individuar, para a gente botar limite na nossa vida, e quando essa raiva ela é reprimida, o quanto isso custa caro para o nosso desenvolvimento, né? E precisa que a gente tenha esse interesse genuíno pelo universo das crianças, né? A criança adora aquela coisa de para onde ela tá olhando, você meio que olha junto, né? Assiste esse desenho comigo, fale a minha língua, né? Venha comigo pro meu universo. Eles se sentem vistos também com isso. Então, criança basicamente precisa de disponibilidade. Então aí entra de novo esse trabalho que a gente precisa fazer aqui para ancorar, né? Esses espaços e Para de dar cuidar daquela. sustentação. Exatamente. Né? E cuidar daquilo que é nosso, da nossa criança interferindo no processo dos nossos filhos. Porque criança precisa de adulto. Né? E aí, com o Enneagrama, a gente descobre como é que é o funcionamento aí das nossas flechas, como que a nossa criança, a nossa personalidade atuando de uma maneira não saudável e que está sendo ali transferida para a relação com os nossos filhos. Né? Então, por exemplo,
Eu, como uma mãe 5, posso me sentir ali no processo se eu assumir compromissos demais, se eu não estou bem, eu percebo essa coisa do ser invadido e começar a atuar de uma forma reativa, né? Afastando o outro, né? Tentando afastar de uma forma mais agressiva. E aí, o quanto disso eu já não fiz na minha vida de uma forma completamente inconsciente. Aí o Enneagrama vem e, né, e me conta, e agora eu já sei, e aí eu dou. Não faço nunca mais isso? Faço, mas aí eu dou um passo atrás mais rápido. Opa, tô me sentindo sobrecarregada. Dá um passo atrás, fico comigo, respiro, sei que eu preciso do meu espaço de novo, né? De me articular, de encontrar ar de novo, né? Respirar o fôlego da vida, né? Me conectar com a abundância para realmente voltar lá e ser, né? E não ficar mais tanto tempo modulando nessa forma da reatividade, transferindo a nossa criança para a nossa criança, né? Porque daí é lidar de criança para criança. E aí isso sempre vai dar um Se embate. perde. É isso. Exatamente, se perde, né? Então, para ancorar esse estado adulto com os nossos filhos, a gente precisa fazer muito esse trabalho com a gente, né? De ir se percebendo. E é claro, a gente vai falhar. E que bom, porque pais perfeitos são terríveis, né? Essa coisa aí. E assim, é incrível, crianças, é que a gente já se esqueceu disso. Mas a gente lê o campo dos nossos pais como ninguém. Então, essa coisa só de ficar no manualzinho, olha, tipo tal, faz assim, faz assado, não vai funcionar. Em algum momento vai ter uma discrepância, sabe? Vai sair, não vai ser congruente. As crianças, elas leem o nosso corpo, elas leem aquilo que está no sutil da coisa. Então, a gente precisa fazer esse trabalho em nós para ser congruente. E que quando falharmos, e que quando não pudermos sermos, porque realmente às vezes a vida tá demandando demais, e poxa, não consegui, tive uma reação que fugiu, né, daquilo que eu sei que é o meu melhor estado, dá um passo atrás, se perdoa, autocompaixão, autocuidado, pede desculpas, né? Falhei, não era para ter sido assim, fiz assado, enfim, ser humano. É ser humano. E aí a gente se mostra sendo humano também para os nossos filhos. Frágil, vulnerável, como todos nós somos, certo? Nós erramos, Certo. é isso que você mesmo falou. Tem muitos pais que têm aquela coisa do autoritarismo, né? Muito assim, ainda tem muito. E quão importante é essa vulnerabilidade, o quão importante é essa fragilidade, saber reconhecer isso e mostrar isso para o filho. Eu errei, né? E o pedir desculpas, viu? Você erra, filha, a mamãe também erra. Mas juntos estamos unidos, querendo nos transformarmos em seres melhores, numa família melhor, certo? Que essa é a vontade principal, esse é o Exatamente. propósito, certo? E aí tem uma coisa que eu acredito muito também, Ju, que é, e aí é uma coisa muito minha, né, de acreditar na inteligência universal, de que como essas combinações vão acontecendo na nossa vida, né, de como a família vai se formando, os tipos dos nossos filhos, como de novo, mais um convite para a gente entrar em lugares às vezes desconhecido em nós, né? E aí eu posso, essa coisa que eu observo nos cursos, quando de repente uma mãe 8 descobre que tem um filho 4, sabe? Toda essa sutileza, essa sensibilidade, às vezes né, a mãe 8 indo mais ali para força, para proteção exagerada ou para praticidade. E sabe esse convite? O que está me convidando ali no outro? Esse aprendizado que a gente vai continuar aprendendo juntos. Mas se a gente aceita, né? Se a gente aceita o convite. E não assim aquela coisa de não, eu sou isso, e tem que ser assim, e tem que ser do meu jeito, e é assim que eu funciono. Porque às vezes, né, o Enneagrama traz essa coisa de, agora eu descobri que eu sou assim, e eu faço isso porque eu sou tipo 5, ou eu faço isso porque eu sou tipo 8, eu faço isso porque, né? Ah, É muito né? chato Vai isso. mais, continua, né? Que legal, traz uma autoaceitação, mas eu tenho que dar um passo atrás, né? Poxa, eu faço isso porque eu sou tipo 5 e isso dói em mim porque também dói em você. E eu sinto, né, essa dor de quando eu não consigo ser o meu melhor, porque senão a gente anestesia. E tudo que a gente não precisa, né, nessa sociedade é se anestesiar, a gente precisa se desanestesiar, é sentir, é desamortecer, é enfrentar, né? E enfrentar, às vezes, é dando um passo atrás e
respirando e vendo aquele impacto que a gente gera nos outros, seja o impacto por exagero ou seja o impacto pela ausência. Né? Eu uso muito a analogia de que cada filho é uma sementinha que a gente recebe. E quando a gente recebe essa sementinha, a gente não sabe do que ela é. Esse grande mistério, né? A sementinha, às vezes. E aí, nós criamos uma certa expectativa, às vezes, de. Ah, meu filho vai ser assim, vai ser assado. A sementinha de. Uma sementinha de girassol, e de repente eu recebo uma sementinha de rosa, de cacto, né? E é diferente a forma. Se eu cuidar de um cacto igual eu cuidaria de um girassol, lascou, né? Não vai funcionar. Você não Então, pode essa colocar coisa. muita água no cacto. Exatamente, né? E essa coisa de tirar mesmo a nossa coisa de desejar pelo outro e de dar um passo atrás e de aprender junto, tanto quanto a jornada do outro desperta em você e essa curiosidade pela jornada do outro, né? Eu não sei do que é essa sementinha e eu vou descobrindo junto. E aí quando sai de repente uma pétala, sabe? De alguma coisa, que lindo isso, né? Poder deslumbrar isso que é do outro, ele percorrendo a jornada dele, né? Ontem eu saí com meu filho andar de bicicleta e aí às vezes você é pego assim, né, por umas coisas. E aí de repente ele começou a olhar para as coisas. A gente mora assim num lugar que tem natureza, que é bonito, que tem todo esse privilégio assim de estar em contato com isso. E aí a gente andando e ele olhou, daí ele começou a falar do mundo. Ele, nossa, mamãe, o mundo é tão lindo. Tem floresta, até me emociona assim. Tem as árvores, tem isso, tem aquilo. E aí ele falou, e tem até nome, né, mamãe? É mundo ou planeta Terra, né? Ou Terra, tem até nome. E é bonito, né, mamãe? É aquela coisa que nesse momento você respira, Sim, né? Curte isso, né? sim, Curte, né? Estar junto mesmo. sim. Que toda essa coisa que pode falar, Ju. Não, é aproveitar o simples. Porque no final, onde a gente quer chegar é no simples. É no simples, no que conecta de uma forma muito verdadeira. A gente não quer, assim, a gente não quer. Eu acho que a última coisa que a gente quer com os nossos filhos é superficialidade, né? De você ficar raso demais. Mas quando você entra numa conexão profunda, mas que aquilo também seja muito, que flua, né? Com muita verdade, com muito amor, com aquele amor muito verdadeiro, né? Que nos resgate daquele amor que quando as crianças nascem, que está naquele processo de muita pureza ali, né, de despertar de relacionamento pais e filhos, que é muito no comecinho, e uma coisa que ficou assim muito forte para mim nessa jornada minha, eu falei assim, gente, eu tenho que esperar meu filho, deixar ele ficar velho, com 40 anos, como eu, para poder olhar, para ir corrigindo o que precisa corrigir, porque é mais dolorido. Falei, por que não ajudá-los neste processo enquanto eles estão no começo, né? Gente, obviamente, né? A gente não fica com o filho assim, não, meu filho, porque você é um tipo 8 que não sei o quê, porque eu sei que. Não, mas ele, assim, né? Mas assim, mas Uhum. é a gente ir o contato e mostrando, né? Então, quem tem um filho tipo 5 sabe que gosta do espaço dele, sabe que gosta de uma privacidade um pouco melhor, sabe que às vezes, se você tiver 3 filhos na casa, se você puder dar prioridade e só tem 2 quartos para os filhos, dá uma certa prioridade para o tipo 5, né? Porque isso vai fluir muito melhor com eles. E talvez isso não atrapalhe para os outros 2. Então, assim, é só saber equilibrar, né? Equilibrar as sementinhas, como você falou, as flores que vão nascendo, as plantinhas que estão no nosso jardim, e para a gente saber equilibrar esse sistema da melhor forma possível entre todos. Isso que você disse assim, né? A gente ouve também muito das mães dizer assim: poxa, criei, sou a mesma pessoa, criei meus filhos da mesma forma e com um deu certo, com o outro não deu, com o outro, né? Às vezes desenvolveu um quadro é, mais complicado, com o outro funcionou e é justamente esse o erro, né?
não pode ser igual. Não pode ser igual, porque cada filho demanda uma necessidade diferente. E quando a gente tem esse olhar e a gente tem essa flexibilidade em nós para se adaptar às necessidades dos filhos, né? Nem se adaptar totalmente, né? Não é ter o filho como o grande rei de fazer, porque a frustração também é parte constituinte, é fundamental para o amadurecimento e para o desenvolvimento. Mas esse tipo de coisa, eu falo que quando a gente vai falar das mães com os filhos, não é você ir contra, né? Porque assim, aí você pega um filho, aí você fala, ah, então eu tenho que fazer ele se lambuzar na terra. Se você forçar isso, você também vai criar mais ainda um processo de que, né, ou seja, ter uma casa muito bagunçada, o quarto não ser organizado, ou seja, vai precisar ali de uma certa organização e isso vai ser bom também. Ao passo de que se você vê esse filho muito rígido, muito consigo mesmo, né, muito se cobrando, poder chegar e, né, oferecer aceitação, oferecer uma outra visão para que possa suavizar, atenuar isso. Então é neste compasso, né, de que eu não posso nem ir contra aquilo, né, pegar um filho 5 e falar, não, olha, você vai ter que ficar, né, imagina, eu sou uma mãe, eu sou uma filha de uma mãe 2 social, eu sou um 5 com social reprimido. Então você já dá para fazer uma noção aí, né? De pegar o filho 5 e falar, ó, vai chegar visita, você tem que fazer, né? Você tem que estar lá, você tem que seja educado, fale, forçar, né? E aí o filho fica lá, não sabe o que fazer, né? De respeitar esse espaço, como você disse, assim, o sonho da minha vida era ter um quarto só meu. Sempre foi esse, né? E quando eu consegui ter um quarto que era meu, uau! E o quanto é necessário até hoje. Eu tenho meu espaço na minha casa, eu tenho um quarto só para mim, né? O que é o meu escritório, é o meu espaço, porque é fundamental eu ter esse respiro só com a minha energia, para eu estar bem, para eu oferecer o meu melhor para as pessoas, né? Então a gente vai entendendo e oferecendo essa possibilidade para que as pessoas se desenvolvam no seu melhor, para que os nossos filhos. Então, essa coisa, a gente sai dessa coisa generalizada, né? Faça isso. Tem coisas que são comuns a todas as crianças, que se você fizer, né, vai ser bom, como por exemplo, ajudar a trabalhar as suas emoções com cuidado, dar espaço para isso, isso é óbvio, vai ajudar todas as crianças. Mas quando a gente vai para o Enneagrama, a gente cria um olhar ainda mais profundo, né, sobre exatamente coisas que vão machucar demais. Tem coisas que eu ouço isso o tempo inteiro, né, em atendimento, atendo pessoas, atendo adultos com 40, com 50 anos, e que foram muito machucados, que foram às vezes até destituídos da capacidade de que eles se tornassem quem eles são. Tamanho, né, a influência desse meio opressor, aquela coisa de eu sei o que é melhor para você e ponto final, e tem que ser desse jeito. E é muito triste quando a gente vê isso, né? E é muito doloroso ter que se constituir depois, né, de tanto desses processos, né? De falta de espaço, de falta desse olhar para a nossa singularidade, para como a gente também funciona. Com certeza. E uma coisa, não sei você, eu tenho percebido, até por conta da gente falando um pouquinho do momento atual, dessa questão dos confinamentos, né, das crianças, e se por acaso alguém que está aí assistindo com a gente, participando, tem bastante gente interagindo com a gente, eu estou muito feliz Eu tô aqui vendo aqui, dar uma olhada. com isso. A importância da gente também ter olhar para a questão dos instintos, né? O quão importante é isso. Essa semana, lá no hospital, uma mãe, ela é uma funcionária, uma querida funcionária nossa lá, ela me procurou pedindo um pouco de ajuda, porque ela é uma 2 autopreservação, assim, uma autopreservação bem forte, e ela está tendo algumas questões com o filho dela, que ela também acredita que seja uma autopreservação. Então, ele está num momento assim, ela agora está saindo um pouco mais, né, colocando as crianças para tomar um pouco mais de sol, ao ar livre, com responsabilidade, procurando lugares isolados. Aqui em São José dos Campos tem bastante área verde também. E ela levou brinquedo para eles brincarem num jardim. E aí o brinquedo, ele estava brincando, né? E o brinquedo caiu no chão. A criança entrou em desespero. Mãe, caiu no chão.
o vírus, o coronavírus vai pegar no meu brinquedo. E aquela criança entrou num pânico muito grande. Então, assim, e nada entrava na cabecinha dele que estava tudo bem, que a mãe estava ali com álcool, ela limpar o brinquedo dele, mas com cuidado. Então, assim, o quão é importante nós, pais, também termos essa visão, não só da questão do eneotipo, né, de entender um pouquinho da personalidade, mas entender o que move essas crianças também de uma forma instintiva, né? Porque quando a Sim. gente tem esse olhar que a criança ela tem uma energia social muito forte, que o pai tem que ter esse olhar de tentar suprir essa energia social com essa criança nesse momento de confinamento, né? De alguma forma. E aí vem a nossa querida criatividade, né? Que Uhum. passa um telefone sem fio com algum vizinho de prédio, eu não sei, né? Mas assim, enfim, a gente tem essa inteligência para isso, a gente tem essa sabedoria para isso. E qual que é o seu olhar sobre isso, Rê? Nossa, isso é muito, muito importante, até pelo que a gente vivenciou no curso, né, Ju, de instintos, essa coisa de que a gente entrega o amor através dos instintos, o nosso, principalmente o instinto dominante, o quanto isso é verdadeiro e o quanto isso cria distorções da nossa percepção de ser amado ou não, porque, né, às vezes aquilo que a gente precisava receber faltou porque era o instinto reprimido da mãe, do pai, Pai. e a gente recebeu demais determinados instintos e sufocou. Valido totalmente essa situação. E, de novo, como eu digo que o universo é tão sábio e nos coloca, né, nessas diferenças para nos provocar, eu percebo muito, acho que o instinto, eu acho um pouquinho, para mim foi um pouquinho mais difícil de perceber no meu filho. Eu ainda não tenho tão definido qual que é a ordem dos instintos dele, mas percebo ele muito com o quê? Social, dominante. Ele tem uma necessidade imensa de estar com crianças, ele ama o contato, né? Chega ao ponto de que se a gente. Ele é filho único, né? Se a gente vai viajar e tá numa praia, tá ali e de repente tem outra família com outra criança, ele do tipo é adotado, né? Ele vai lá para outra família e começa a interagir com outras crianças, ele já chega, oi, tudo bem? Eu sou o Renato e começa ali já a brincar, articular. Então é muito fácil para ele, né? E ele tem essa necessidade e é uma dor imensa nesse momento. Não tem escola, né? Não tá tendo contato. Então vai depender de como é esse trabalho em mim. Isso é uma coisa que eu me coloco muito como desafio. Por eu ser um 5 social reprimido, né, eu não tenho essa facilidade de sair pela vizinhança fazendo amigos, né? Não é uma característica assim. Mas eu me coloco nessa situação, né? Será que o quanto eu estou privando daí de oferecer? Então, vamos no parquinho, vamos conhecer, né, algumas pessoas na medida do possível. Tem amigos que também estão se cuidando e que têm filhos. Ah, você topa vir em casa, brincar? Eu tenho oferecido esse tipo de situação, né? Na medida do possível, para promover, sabe? De alguma forma. É muito importante esse olhar. E esse olhar em nós, de novo, né? Porque a gente tende a sufocar o filho naquilo que é o nosso instinto dominante. Então, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, é uma mãe autopreservação dominante, o filho também. Então, o quanto o nosso estado interfere totalmente no estado do filho. O quanto que, por mais que o filho esteja em pânico, se ele encontra ali na mãe, nessa pessoa que está dando suporte, sustentação e de estar com a sua ansiedade baixada, já tende a criar, né, a mudar o estado da criança. Diferente de que se a mãe também não está se aguentando em si e está numa ansiedade muito grande, aquilo vai aumentar ainda mais, porque a criança tenta achar essa sustentação, ela olha para fora, a mãe também está, né, muito ansiosa, e aí falta chão, faltou ground, Com, faltou, né? com certeza. E exatamente porque assim, foi bacana que quando ela chegou em mim, ela já, como ela já conhece um pouquinho de Enneagrama, da questão do centro de inteligência, da questão dos instintos, porque isso é uma coisa que eu já trabalho lá com a liderança, principalmente a liderança do hospital já faz tempo, e essa pessoa, ela é uma líder lá dentro, ela colocou de uma forma muito clara para o Ju, minha autopreservação pegou muito forte no início da pandemia. Então, imagina ela, uma autopreservação dominante, enfermeira, né? Ela tem um papel ainda mais forte ainda, né? Isso já é algo
o cuidar muito forte nela. Então, assim, e ela veio e falou assim, eu acho que eu exagerei no que eu transferi para o meu filho, né? No sentido, assim, do cuidado. Ela explicou, enfim, trouxe consciência por que está todo mundo ficando confinado dentro de casa, por que não está tendo escola. Mas ela percebeu, talvez, que assim, errou demais a dose, né, do passar, né, acabou transferindo um pouco de preocupação, de zelo até em excesso, né, que é o que a gente está falando. Por que a gente está tendo toda essa conversa? Por que essa consciência é tão importante? É o equilíbrio, né, é encontrar, é triangular, né, é encontrar o caminho do meio, né, em todos os relacionamentos. Então, que bom que ela percebeu, mesmo com ela com todo esse conhecimento, mesmo que ela percebeu que ao longo desses quase 6 meses, nossa, eu acho que foi demais, mas aí ela já está procurando ajuda para quê? Para poder voltar, dar os passinhos para trás, né, e reequilibrar esse sistema e para que ele fique bem e que não fique desequilibrado, em pavor, em pânico, que o mundo está acabando, que o mundo vai... Entende? Né? Com aquele sentimento que a bomba atômica está explodindo na cabeça dele. Né? Isso causa muito pavor na criança. Né? É incrível, Ju, que isso quando a gente vai fazer trabalho, eu não atendo crianças, né? Eu trabalho com adultos, mas com a criança, muitas vezes no adulto, né? Reverberando ali. Mas quando a gente vai fazer um trabalho com criança, a maior parte desse trabalho são trabalhos dos pais que estão ali, interferindo no campo da criança. A maior parte das questões de crianças, principalmente até 7 anos, 8, 9 anos, você vai ver que são coisas que são dos pais que estão reverberando demais no campo da criança. Então, por isso que é fundamental, né, fazer esse trabalho em nós, porque esse campo estrutura, e não é que não dá para fazer trabalho com criança, isso não, é também muito benéfico, porque ali naquele espaço, com quem se propõe a isso, com o terapeuta que vai atender, ser essa sustentação. Né? A gente faz isso no trabalho terapêutico, muitas vezes pessoas e adultos passaram a vida toda não podendo contar com o apoio da mãe, do pai, porque às vezes, sabe quando você vai contar uma coisa que aconteceu com você e o seu pai ou sua mãe recebe aquilo de um jeito muito catastrófico, né? Tipo, não acredito, você fez isso agora e você estava precisando de sustentação, de suporte naquele momento, né? E você foi buscar e de repente de quem você esperava recebeu de um jeito, ou vai lá e sai atropelando, vamos lá resolver, e atropela e pera, respira, recebe, vamos, né? Acalma. E na terapia, muito do processo, né? No processo de análise, é você receber essas coisas da pessoa de essa maneira, só de você receber tranquilo, seja o que for, seja qual for o tormento, a situação que a pessoa esteja passando, se você abre espaço para que isso seja dito, seja falado, seja sentido, isso por si só já começa a se dissolver. Porque muito das nossas crises vem de lutar contra aquilo que a gente está sentindo, contra aquilo que é... mas e agora? Mas e se eu falar isso? O que vão falar? O que vão fazer? E fica essa luta de quando você encontra, né, uma ponte fora, alguém que vai sustentar, seja qual for, pode ser a verdade, a realidade mais absurda, né, aos olhos, mas que você encontra essa pessoa que vai sustentar, já... Sim. O quanto do adulto tem a sua... no adulto, né? Tem a sua criança ferida, né? A sua criança que precisa ainda de acolhimento, a sua criança que ainda precisa ser resolvida em questões lá de trás, em questões anteriores, questões que precisam, feridas que precisam ser curadas, né? Por quê? Porque você se curando, você curando a sua criança, você vai transferir muito menos para o seu filho, né? Questões não resolvidas dentro de você. Eu falo que, assim, muitos pais que estão tendo problema com seus filhos precisam olhar para suas crianças. Acha que assim, não, mas eu não sou mais criança, eu sou adulto. Eu falei assim, engano seu. Tem muita coisa dentro de você, muito mais mal resolvida da época da sua infância do que você imagina. Né? E quando pelo menos assim, quando nos meus processos, quando eu escutei através do ensinamento da programação neurolinguística, quando a gente precisa acessar questões do inconsciente, a linguagem que a gente tem que ter com o nosso inconsciente, é como se você estivesse conversando com uma criança de 3 anos de idade.
com esse linguajar, né? Com a maturidade, você conversa com o seu inconsciente como se estivesse conversando com uma criança de 3 anos de idade. Quando eu aprendi isso, para mim, eu falei assim, não é possível. Que coisa mais doida. Mas aí eu resolvi testar, né? E aí a gente vai para a prática. E aí quando eu comecei a fazer nos meus processos de cura, os exercícios sistêmicos e usando esse linguajar de 3 anos de idade, gente, tira com a mão. É impressionante como as coisas se dissolvem, elas se resolvem dentro da gente e resolve resolver, né? Não fica resquício, simplesmente é curado, acabou, passou, né? E aí onde vem aquele sentimento de espaço dentro do coração pra gente, onde aquelas dores foram ali dissolvidas e é onde tem tão mais espaço para a prática do amor, porque daí você vai entregar mais amor. Você não vai entregar mais tanta pedra, né? Você não vai entregar mais tanto ação e reação, assim, pá, que às vezes fica muito isso no relacionamento. Eu falei pra você ficar quieto, mas você não grita comigo, mas você tá gritando comigo, né? Quando, às vezes, Criança com criança, né? Exato! Achando que é adulto, mas é criança com criança, Né? né? Então, exatamente. Então, a importância desse olhar, assim, ficou muito forte aqui para mim da gente exaltar isso, né? A importância que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos, mas a autorresponsabilidade também, a importância desse olhar interno. E, Rê, só para a gente não se perder no tempo, a gente está chegando mais ou menos nos 3 minutinhos finais, tá? Uau, que passa muito rápido. Passa muito rápido. Tem tantas coisas ainda, Ju, mas também. Não, mas eu tenho certeza, como assim, eu falo que isso tem acontecido de uma forma muito recorrente aqui no Conversando com a Consciência, e eu tenho certeza que com você não vai ser diferente, que eu vou te convidar muito em breve para a gente dar continuidade nesse papo gostoso. Eu tenho certeza que tem muita partilha sua para ser feita pela sua experiência. Gente, se alguém tiver alguma perguntinha para fazer para a Rê, de uma forma até mais específica. Eu vi até aqui que tem um monte de interação. Peço desculpas, assim, que não deu para acolher nesse momento. Fica aqui, né, talvez, Ju, para a gente olhar essas questões depois, se a gente tiver a oportunidade de fazer de novo. Né, trazer, respondendo essas questões que são... Eu gosto muito de trazer também, quase não deu tempo, mas para a prática, né, para a vivência prática, embora... os exemplos aqui inspiram, né, certas coisas, mas o caminho ele precisa ser feito. E uma mudança tão linda que acontece é quando realmente a gente percorre um caminho transformacional de sair dessa coisa do tem que ser assim ou tem que ser assado, faz assim ou faz assado, e muda o teu campo de visão com as pessoas. Faz diferença da onde a gente está se relacionando com a pessoa, se da nossa criança projetando ali só nos outros aquela faceta, né, aquilo que no outro nos invoca, essa reatividade, ou desse outro lugar mais ampliado, e de onde a gente realmente passa a ver o outro quem ele é, né, por ele mesmo. Rê, então, eu tô vendo tem algumas muita pessoas... coisa. Tem algumas pessoas perguntando, gente, o que eu indico é o teste do núcleo da consciência. E a gente está com um treinamento online que lançamos há 2 dias atrás. Então, entra no link, Enneagrama Personalidades, é o inicial, com preço assim, EAD, você consegue fazer você, seu marido, em casa, juntos, com preço assim, absurdamente barato, especial. Então, eu convido vocês, é um presente, eu falo que é um presente do universo, do núcleo da consciência para o universo, para todo mundo adquirir esse conhecimento. É uma forma de ter o primeiro contato com maestria, né? O professor é o Nicolai, é o nosso professor, né? O professor, eu falo que o Nicolai é o professor dos professores. Então, o trabalho, assim, foi simplesmente, assim, feito com muito amor, muito carinho para todos. Eu não quero ler a minha cartinha correndo, então eu vou tirar ela aqui e aí eu posto uma fotinho dela para todo mundo, porque eu acho que a partilha, ela do campo, ela é sempre linda, e a cartinha que está saindo é a leveza, tá? Então, com muito carinho, eu vou depois postar para vocês a fotinho, porque eu acho que faz tudo sentido de tudo isso que eu e a Rê conversamos aqui. Rê, amada, muita gratidão pela partilha. Estou nos segundinhos finais aqui para não cortar, tá? Uhum.
Amada, muito obrigada e Gratidão. com certeza nos Eu que veremos agradeço. aqui em breve. Obrigada, viu, queridos? Obrigada por todo mundo que Obrigada esteve a aqui com a todos. gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, Até. querida.